bateu o Corinthians por 1-0. Ronaldo Giovanelli tá sumido, tirou férias no momento providencial. Malandramente, não é? Porque a pressão aqui no programa já teria começado contra o Bragantino. Hoje seria a mesma coisa. Fato é que o Corinthians com 1-0 vai definir em casa a permanência ou não na Copa do Brasil. Ai. Será, Ronaldo? Será? Por enquanto, quem tem a vantagem do empate para a volta é o América. Volta, Tite! Noite fria e jogo quente. A sensação térmica de 8 graus, uma temperatura digna de geladeira, não afetou a partida. Moscardo, de fora da área, encheu o pé e mandou para fora. E Juninho, na malandragem de Lucas Cal, abriu o placar. Que passe do Cal, né? O Cal é craque. Ele me conhece, sabe as minhas movimentações, então só foi fazer o movimento e ele deu o passe. Cara, você não pode fazer uma falta e o cara bater errado, pegar a nossa defesa desprotegida. Não pode. Tem que alguém ficar na p da bola e tomar cartão de novo. Sem marcar há 6 jogos, Roger Guedes foi pra cima. 2 chutes e os 2 defendidos por Pacinato. Segundo tempo voltou com um show de oportunidades. Danilo Avelar quase fez valer aquela tal lei do ex. Aí começou o show de Pacinato. Na verdade, o show não passa nada. Foram 10 chutes no gol do América durante toda a partida. Todos pararam na muralha de roxo e verde. Segundo tempo criamos, só não conseguimos fazer o gol. O goleiro deles, na minha opinião, foi o melhor em campo. O Cássio é um ídolo para nós. Eu acho que desde quando eu comecei sempre foi uma grande referência para mim. Então ver essas palavras dele foi algo assim muito importante. Mesmo com o tempo frio, Yuri Alberto saiu de campo de cabeça quente. Discutiu com torcedores enquanto se dirigia para o vestiário do Corinthians. Já na sala de coletiva, os ânimos esfriaram. Tanto Luxemburgo quanto Mancini ficaram contentes com o resultado da partida. Tivemos a preocupação de transferir, assim, o resultado foi um perder, é ruim, mas transferir para o nosso estádio a possibilidade de passar para frente. Então você hoje está aberto. Nós não podemos ganhar do América, podemos ganhar, é difícil, estão com vantagem, mas não podemos ganhar. A gente fica feliz de ter vencido, sabendo que o segundo jogo vai ser outra guerra, né? Foi um jogo tenso, um jogo onde todos aqueles que estavam no estádio sentiam essa tensão. Dedê, o Wagner Mancini veio com aquele discursinho, não, a América não tem condição de fazer a Sul-Americana, a Copa do Brasil, brasileiro. Mas aí foi lá, diante do seu torcedor, sabendo que o Corinthians vive um momento de crise, conseguiu um resultado de 1-0 e até acho que o América poderia ter se aventurado um pouquinho mais no segundo tempo, tentado o segundo gol para ter um placar mais favorável para São Paulo, mas aí ficou esperando o contra-ataque, até deu mais campo para o Corinthians e o Lucha elogiou até o Corinthians no segundo tempo. Isso passa muito, Lourão, pela fase do América, começando pelo América, pela fase. O América no Campeonato Brasileiro fazendo um campeonato muito ruim. E quando você vê o América jogando em outras competições, você fala, poxa, com o mesmo time, como é que tá vivendo uma situação constrangedora num brasileiro e aí nas outras competições respirando, né? E jogando até um bom futebol. Mas aí passa nessa questão anímica dentro de uma partida de futebol, num time que está vivendo uma situação ruim, faz o gol, se abate. Fala, puxa, precisamos conquistar esse resultado, precisamos fazer pontos e ganhar confiança. E aí você acaba esquecendo até de um regulamento. Com o Avelar, por exemplo, teve uma oportunidade de um gol. No segundo tempo, o Cássio fez uma defesaça, que poderia ser um 2-0 facilmente pro América. Mas a gente tem que falar da atuação, que para mim, apesar do resultado, foi uma atuação no segundo tempo melhor do Corinthians. A gente pode falar que foi uma atuação maravilhosa, não. Mas foi uma atuação melhor, porque o Corinthians criou muitas oportunidades de gols. O Matheus acabou sendo o protagonista nesse segundo tempo. Pelo menos 3, 4 boas defesas, que ele teve que sair do lugar para fazer a defesa, né? Porque às vezes a gente analisa o número de finalizações, às vezes as finalizações estão tudo na mão do goleiro. Ele não, ele teve pelo menos 3, 4 defesas. Teve bola na trave. Né? Então, assim, realmente o Corinthians criou, faltou esse gol. Dentro do rendimento do Corinthians no segundo tempo, 1-1 estaria de bom tamanho, na minha opinião. Só que agora jogar na Neoquímica Arena é um jogo complicado. Os 3 confrontos, né, Loirão, da Copa do Brasil, estão em abertos. Nenhum time conseguiu uma ampla vantagem, tanto o clássico aqui em São Paulo, como o jogo do Corinthians. Né, teve 1-1 do Bahia com o Grêmio. Você vê que tá tudo muito equilibrado nessa Copa do Brasil, porque todo mundo joga com o regulamento.
Agora, pensando no América, o time, primeiro o Juninho, que é um jogador que está há muito tempo por lá, que vem sendo decisivo no jogo contra o Inter, no qual o América fez o gol com ele, aí leva para as penalidades, e agora mais uma vez foi decisivo, o passe bonito ali do Lucas Cal, né? Uma jogada bonita, inclusive, do América. Bonita, E eu só acho que o América poderia, no segundo tempo, tentado algo mais. Eu entendo, eu concordo com você, que o time, quando vem sofrendo reveses, ele vai... Começa o psicológico a agir também. Não, vou segurar, vou esperar um contra-ataque, vou atacar só na boa. Mas o Corinthians, o que é preocupante é que o jogo não flui. A equipe realmente não mostra reação. O próprio Roger Guedes, que era o jogador ainda mais cerebral, está muito isolado, parece estar com menos confiança. O Corinthians pode passar diante do seu torcedor, pode seguir adiante na Copa do Brasil, mas o problema é que a sequência de jogos perdeu há pouco tempo no Brasileirão para o mesmo América. Exatamente. E não jogando bem. Exatamente. O Vanderlei tá com essa dificuldade, os jogadores estão com essa dificuldade em conseguir fazer o gol. Eu acho que fica um bom não, né? Quando você perde, você fica um mau sabor de boca, assim, né? Uma sensação ruim. Mas eu acho que algumas movimentações, algumas jogadas de ataque do Corinthians no segundo tempo, principalmente, o Corinthians tem que tentar repetir isso nas próximas partidas. Olha, está tudo muito confuso, o clima é péssimo no Corinthians. Até o Yuri Alberto respondeu torcedores na saída do jogo e no hotel, isso no qual a delegação do Corinthians estava hospedada em BH. Alguns torcedores que também estavam hospedados no hotel acabaram falando com o grupo, protestando, dirigindo palavras mais pesadas também. Isso tudo aconteceu na volta do estádio, já com o resultado de 1-0. E a gente vê que a torcida do Corinthians perdeu a paciência faz tempo, contra a diretoria, contra jogadores. O Lucha, talvez, assim, tem protestos contra ele. A gente vê que pedem a cabeça, querem outro treinador. Mas ele completa 2 meses, são 17 jogos no comando do Corinthians. É um aproveitamento de só 31%. Então, nada ajuda. Talvez uma classificação na Copa do Brasil possa ser um momento de alívio. Loirão, esse tipo de manifestação, de cobrança, isso vai acontecer sempre no futebol. Eu acho que o Corinthians precisa tentar isolar um pouco os seus jogadores desse tipo de pressão. São muitos jogadores jovens que estão jogando, que estão atuando, e são bons jogadores. Moscardo, por exemplo, ontem fez uma partida interessante no meio de campo, um jogador jovem que está conseguindo o seu espaço. Ele chamou de mostarda. Ele meio que confundiu ali, né? Mas assim, acho que é um jogador que tem um caminho brilhante pela frente. Se destacar jovem, no momento que o Corinthians está vivendo, a gente tem que valorizar. Muito bem, vamos chamar a Lili Nascimento, falando um pouquinho da partida, mais uma derrota do Corinthians, mas essa avaliação dos nossos comentaristas aí, equilibrando o resultado com a atuação, Lili. É exatamente esse o sentimento, Mari. Bom dia para você, aos amigos aí do estúdio, ao fã de esporte. Apesar de mais uma derrota, né, o Luxemburgo quer levar em consideração que é Copa do Brasil, é um jogo de mata-mata, então é diferente de um campeonato brasileiro. E que o Corinthians, principalmente na segunda etapa, buscou ali empatar o jogo, buscou vencer a partida. Então o goleiro americano fez uma excelente partida, né, defendeu muitas bolas. Também o Corinthians chegou na área, tentou finalizar algumas vezes. O Roger Guedes em lances individuais, né? O Luxemburgo já vem destacando que há um crescimento aos olhos dele individualmente nos jogadores, é o conjunto ainda que precisa funcionar, e por conta de uma falha defensiva, né? Mais uma ali em cima do Gil, no jogo contra o RB Bragantino também, uma falha ali do Gil, aí acabou que o Juninho fez aquele gol e levou vantagem para o jogo de volta no dia 15 de julho na Neoquímica Arena. Mas fato é que muitos se perguntavam, né? O que vai acontecer com o Luxemburgo depois dessa partida? Porque mais uma derrota, mas saiu com esse sentimento de que sim, o Corinthians pode conseguir a virada em casa, e pelos jogadores terem demonstrado aí, né, mais força, vontade de pelo menos empatar ou tentar virar a partida. Então, ele fica ainda sob o comando do Corinthians, tem um jogo importante no final de semana contra o Galo. Mas sobre a partida de ontem especificamente, vamos ver o que os treinadores falaram sobre, né? Cada um teve uma avaliação diferente, o Mancini e o Luxemburgo. Vamos assistir. A gente fica feliz de ter vencido, sabendo que o segundo jogo vai ser outra guerra. O mais importante foi a equipe ter saído na frente, ter vencido a partida e levado uma pequena vantagem, né? Porque nós sabemos que não é uma grande vantagem, mas é uma vitória
para o segundo jogo ser decidido lá no Itaquerão. Até nós tomamos o gol ali, o jogo estava igual e a gente estava superior, ao meu ver, do que o América. Nós tomamos o gol de uma bola parada em que houve uma falta para nós, o VAR deu o cartão e nós ficamos esperando não sei o quê. Aí bateram rápido a falta e fizeram o gol. Cara, você não pode fazer uma falta e o cara bater rápido e pegar a nossa defesa desprotegida. Não pode. Tem que alguém ficar na da bola e tomar cartão de novo. Então você vai chorando a defesa, mas cara, por que você vai deixar a bola seguir do time desarrumado? Se você está levando para a Copa, nós tivemos esse volume de jogo que nós tivemos hoje, a intensidade do jogo e acreditar, nós temos condição de passar. É um jogo de 180 minutos. Se fosse o Campeonato Brasileiro, falar, caramba, putz, foi um resultado ruim? Foi. Tá certo? Mas é Copa. Copa diferente de Campeonato Brasileiro. Bom, tem... Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Outra informação exclusiva. Timão quer a contratação do volante Zé Wellison. Você lembra dele? Atleta que hoje pertence ao Fortaleza, 28 anos de idade, com passagens por Atlético Mineiro, Sport, Botafogo, entre outros. Timão identificou que Zé Wellison atende às exigências do elenco, aquele primeiro volante de marcação com bom jogo aéreo e também com qualidade no passe. O grande problema é que o Corinthians tem pressa para resolver essa história. Zé Wellison já tem 6 partidas no Brasileirão. Se entrar em campo mais uma vez, não haverá mais chance de negócio. A proposta feita pelo Corinthians ao Fortaleza envolve troca de atletas. O Timão gostaria de repassar, por exemplo, o Raul Gustavo, zagueiro que está emprestado nesse momento ao Bahia. Ele até poderia ir em definitivo para o Fortaleza, desde que o Fortaleza também repassasse o Zé Wellison em definitivo para o Timão. Ainda especula-se a possibilidade da inclusão de um outro atleta, o Vojvoda. O técnico do Fortaleza gostaria que esse outro jogador fosse o Adson. Só que o Adson é bem mais novo do que o Zé Wellison e já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. É uma negociação que me parece pouco provável com a inclusão do Adson. E diante desse cenário, a tendência é que o Zé Wellison não seja liberado pelo Fortaleza, cumpra o 7º jogo do Campeonato Brasileiro durante o fim de semana e qualquer tipo de negociação entre Timão e Zé Wellison fica descartado. Corinthians se esforça para fechar o mais rápido possível esse primeiro volante, sente que há necessidade até para aumentar a proteção do sistema defensivo e dar um pouquinho mais de fôlego para os segundos volantes. São vários dentro do elenco do Corinthians com essa característica de mais ofensividade. Falta um primeiro homem protetor. Zé Wellison, que nessa temporada soma 27 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ele havia sido revelado no Vitória, passou pelo Atlético Mineiro de 2018 a 2020, ainda esteve no Botafogo, no Sport e no Fortaleza. Você gosta? Luxemburgo pede reação rápida ao Corinthians e diz: perdemos, mas fico feliz pela postura. A derrota por 1-0 para o América Mineiro nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, não impediu o técnico Vanderlei Luxemburgo de ver pontos positivos na atuação do Corinthians, principalmente no segundo tempo no duelo no estádio do Independência. Em entrevista coletiva, após a partida, Luxemburgo valorizou o volume de jogo do Timão, que teve 18 finalizações, uma delas na trave em chute de Roger Guedes. Matheus Pizzanato, goleiro do América, foi o melhor jogador em campo. O crescimento está existindo. Não me recordo dessa passagem de ver um volume de jogo e tanta intensidade para fazer o goleiro trabalhar. Perdemos, mas fico feliz pela postura do time. Jogamos o time do América para trás, fomos abrindo e a jogada foi fluindo. Temos treinado isso aí. Estamos evoluindo. O goleiro deles trabalhou bastante. Ele está lá para isso, analisou Lucha. Luxemburgo, aliás, espera uma reação rápida da equipe após a boa atuação. O elenco do Corinthians continua em Belo Horizonte, porque enfrenta o Atlético Mineiro no próximo sábado, pelo Brasileirão. Competição em que o time está à beira da zona de rebaixamento. O jogo de volta das quartas da Copa do Brasil é só no próximo dia 15 de julho, às 16h30, na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar no tempo normal ou por 1 para levar a decisão aos pênaltis.